Tá fazendo calor, né? Sorvetinho, vai bem? Então nós vamos falar de sorvete hoje. Hoje o Gente que Faz conversa com o Roger Rodrigues. Ele é CEO e fundador da Ice Cream Roll. Tudo bem? Tudo bem, muito prazer. Prazer meu. Eu tava lendo aqui, não acreditei. Como é que surgiu essa ideia de uma sorveteria diferente? Como é que foi essa história? Você estava passeando, é isso? Isso. Eu trabalhava numa empresa, né? Eu trabalhava na engenharia de uma empresa. Você é engenheiro? Eu fui tecnólogo. Eu trabalho na engenharia, fui supervisor de engenharia, uma empresa de eletrônicos e tudo mais. E nas férias dessa empresa que eu trabalhava, eu resolvi passear e tal, fui pra Tailândia. E aí lá tava andando nas ruazinhas lá, nos becos de Tailândia, escutei um barulho no fundo de um metal batendo com metal. E aí fiquei curioso pra saber, né? Me aproximei e vi. Primeira vez que eu tive esse contato aí com sorvete batendo na chapa, que era sorvete tailandês, que fazia enrolo. Como é que é? É metal batendo em metal? Isso. A chapa é uma chapa de metal e as espátulas são de metal. Como uma chapa de churrasco? Isso. Uma chapa lisa de churrasco, isso mesmo. Sabe aquela chapa de fazer lanche, de hambúrguer? Sei. É parecido. Sei. Só que aí, em vez de Só que não esquentar, é quente. ela gela. Chega a menos 25 graus. E aí eu escutei esse barulho, me chamou muita atenção, me aproximei para ver, e aí eu tive esse primeiro contato aí com o sorvete sendo feito na hora, ali na frente do cliente, né? Você joga o líquido ali e vê, né, a mágica acontecer. E nesse mesmo momento eu já falei, cara, isso não tem no Brasil. Né? Eu falei, eu preciso levar para lá, preciso ver como que eu vou levar esse modelo novo de fazer sorvete pro Brasil. Naquele mesmo momento já comecei a entrar no celular, pesquisar e fazer... Lá na Tailândia ainda? Lá na Tailândia. Na mesma noite que eu vi, eu já entrei no celular para começar a pesquisar. Isso foi há quanto tempo? Foi em 2017. 2017. Foi em fevereiro de 2017, nas minhas férias. Tá. E aí, você voltou? Vou de lá mesmo, eu comprei uma chapa. Você já comprou lá? Já comprei, pesquisei e tal. Comprei a chapa. Era um carrinho, era uma loja, o que que era? Não, é uma chapa de 1 por 1. Não, mas eu digo, ela estava instalada num carrinho, numa loja? Um carrinho no meio da rua. Exatamente. Um tailandês fazendo lá na hora. Só que a diferença é que lá era com muita fruta, né? Era muita fruta jogada na chapa. E aí eu falei, cara, beleza. E joga o quê? Desculpa te interromper, mas joga o quê? É leite? É um líquido, né? Lá era um líquido bem aguado, assim, bem aguadão mesmo. Tá. Então, e aí até ele tinha dificuldade para fazer o rolinho, porque o rolinho precisa de cremosidade. Tá. Mas é um líquido que joga, é um líquido base, né? E aí você joga o que você for dar sabor pro sorvete. Que no caso lá era abacaxi, melancia, banana. E aí foi desse jeito que aconteceu. Ok, aí você comprou a chapa de lá e já voltou com a ideia de abrir um negócio. Sim, já voltei com a ideia de abrir um negócio. Eu tava já de olho, né? Eu trabalhava montando processos de manufatura. E aí, como eu ia muito para a China fazer esse tipo de trabalho, fui para Tailândia, nada mais que eu vi esse processo e queria trazer para o Brasil. Então, eu já trabalhava nisso. Então, de lá mesmo, já vi que dava para fazer, trabalho manual e tal. E comprei essa chapa, esperei a chapa chegar e comecei a fazer teste de sorvete no fundo da casa da minha mãe. E aí começou toda a brincadeira. Aí eu já pedi lá para desligar da empresa e tudo mais. Mas vamos lá, vamos contar essa história mais detalhadamente. Você já tinha esse espírito empreendedor? Você já pensava em ser empreendedor? Já. Eu tive uma experiência de fazer churros nesse meio tempo todo aí. Como é que foi isso? Conta pra gente. Eu comprei uma franquia na época, foi onde eu aprendi, né, o espírito da franquia e tudo mais, do franchise. Comprei uma franquia de churros, sem pesquisar, sem nada. Comecei a entender prospecção de ponto em shopping e tudo mais. Montei, né? Durou 2, 3 meses, porque não tinha plano de negócio, não tinha nada. E aí eu aprendi o que fazer, o que não fazer. Você quebrou? Em 3 meses. Em 3 meses. Antes de ir pra Tailândia, já tinha quebrado. Você fez um investimento grande ou não? Fiz um carro. Eu tinha um carro, vendi o carro, fiquei Com a andando pé. de Uber na época. E aí foi. Mas foi um investimento bom, que eu aprendi bastante. Tá certo. Bom, muito bem. Aí você voltou, você já tinha esse espírito empreendedor, já tinha testado, né? Mas não estava satisfeito, queria testar de novo. Com certeza. Aí eu tive experiência. Eu falei, agora eu vou usar a minha experiência que eu tive, né? Que eu aprendi bastante. Vou fazer o meu modelo de negócio. Como é que você foi, durante quanto tempo você foi testando aquilo no fundo da casa da sua mãe? Olha, foram 4 meses de teste. 4 meses? Sim. Fazendo as pessoas experimentarem? Sim, é isso mesmo. Eu levava amigos. Cada uma semana lá, levava um grupo de amigos e testava o sorvete. Aí tira açúcar, coloca açúcar, põe Nutella, tira Nutella, enfim. A gente foi fazendo vários testes lá, até chegar no primeiro cardápio.
E aí você testava de um jeito adaptado aquilo ou exatamente do jeito que você tinha visto na Tailândia? Foi do jeito que eu vi, mas a gente foi adaptando, mudando o processo, né? Tem o tempo de deixar na chapa, que não pode ser muito tempo, senão ele congela, né? Pouco tempo também não faz o rolinho. A gente foi 4 meses, eu fui estudando o processo, que era a minha expertise, né? Fazer processo de manufatura. Então eu fui usando esse know-how que eu tinha para conseguir chegar ali e fazer os 5 rolinhos dentro do copinho de todas as vezes que eu fosse fazer sorvete. Quando você fala em rolinho, o que que é? É aquela bola de sorvete? Não, o nosso negócio, ele fica em 5 rolinhos. Aham. Você vê assim, né, o copinho, então são 5 rolinhos dentro do copo, Tá. que, né, a beleza do negócio fica um sorvete diferente, Colorido. de ser visto. Colorido, exatamente. Então assim, só que tem a dificuldade de tirar da chapa, né? Quando você faz esse processo da espátula na chapa, você começa tirando assim, ele já vai fazendo um rolinho. Ele vai formando um rolinho. Tá. Então a ideia nossa é o quê? Todo cliente que fosse ter o sorvete, ele deveria ter os 5 rolinhos dele, como a gente estava vendendo na foto. E aí isso demandou tempo, né, pra gente fazer essa habilidade e ensinar os nossos atendentes a também fazer da mesma forma que a gente vendia o negócio. Você falou lá que eles usavam frutas e um líquido, né? Isso. E aqui, como é que era? Mesma coisa. Sim. A gente desenvolveu uma base, né, uma base de sorvete mais abrasileirada, né? Lá eles gostavam muito de fruta, aqui a gente percebe que a gente gosta mais de uma coisa mais doce, mais saborosa, né? E até mesmo para fazer essa textura do rolinho, a cremosidade e tudo mais. Então a gente desenvolveu uma base, que é nossa mesmo, a gente, né, desenvolveu junto com uma fábrica, e a gente colocou os sabores que nós queríamos. Que aí é chocolate branco, tem de fruta também, que o pessoal também gosta de fruta, Pode banana. misturar esses sabores. Isso. Aí o cliente tem até a opção dele, a gente coloca, dá para ele os que já são combinados, e ele também pode montar na hora lá o sabor que ele preferir. Bom, aí quando deu certo, seus amigos... me conta primeiro as adaptações que foram feitas com sugestão dos seus amigos. Eles experimentaram, falaram que isso aqui não tá bom, não tá gostoso? Sim. Teve isso? Teve. Teve até um que sugeriu fazer um rolinho de açaí, coloca mais banana, coloca menos banana, leite condensado, enfim. Eles foram, cada um dando a opinião deles, paçoquinha, e a gente foi fazendo, adaptando, tira um, coloca o outro, aí a gente fazia uma brincadeira sem saber o que cada um queria, que cada um, de 10 sabores que vocês provaram, escolhe 5. Né? E aí eles iam lá, escolhiam os 5, depois a gente viu os que mais foram escolhidos para fazer o cardápio final lá para lançar o produto. Quer dizer que em vez de dar churrascada, cervejada no fundo do quintal, você dava sorvetada. Exatamente. No fundo da casa da minha mãe. Exatamente. Bom, aí, tô pronto. Tô pronto. Aí desenvolvemos um projeto. Dessa vez você fez um plano de negócio. Fiz. Sozinho, acompanhado, com consultoria? Não, eu fiz sozinho. Fiz sozinho, eu tinha bastante know-how de ter trabalhado, né, nessa parte de engenharia e tal. Então eu consegui fazer um DRE bem feito, misturando o que eu sabia e o que eu tinha aprendido também, né, no churros. Então foi um DRE bem feito, foi um projeto, né, de um quiosque bem elaborado também. O primeiro projeto, inclusive, eu rasguei, joguei fora e fiz tudo de novo. A gente perdeu até um tempo nisso, né, porque não tinha ficado do jeito que a gente queria, que nós gostaríamos. E o shopping também não estava aprovando. Né? Então a gente fez uma... Conta isso, desculpa. Eu Claro, vou te interrompendo imagina. porque Vambora. são coisas interessantes. Você fez o plano de negócios, apresentou para o shopping não aceitou? Não. Que falou que o projeto do quiosque estava... Né, não estava tão bonito assim para os shoppings, né? Era mais uma questão visual do quiosque. Isso, exatamente. Então aí eu troquei as pessoas, né, que estavam trabalhando com a gente. Eu também não tinha ficado muito satisfeito, né? Mas o interessante é testar e saber o que vão falar do seu projeto. E realmente, não estava legal. Tive feedback de boas pessoas que trabalharam comigo na época. E aí eu rasguei esse projeto, rasguei logo, rasguei o projeto, comecei tudo do zero, com outra equipe, e aí deu super certo. Porque o primeiro quiosque que a gente conseguiu lançar num bom shopping, né? E quando você tem uma marca menor, você não consegue entrar ainda nos grandes shoppings. Então você vai colocando ali e tal, até você ter uma... Você colocou um shopping pequeno. Isso. Qual shopping? Foi no shopping lá de Indaiatuba, no Polo Shopping lá. É um bom shopping, um ótimo shopping, que também teve essa negociação de projetos e tudo mais. E aí eles aceitaram o projeto final com muita modificação que fosse adequada ali para o shopping deles. E eles entenderam que era um sorvete tailandês? No primeiro ano ninguém entendia nada, né? Até se apresentar, a gente fez uma apresentação muito bonita, mostrando, né, que não era um sorvete convencional. Né? Hoje ele até se enquadra mais numa sobremesa, que é grande, né? Vem 240 gramas, um potinho. Poxa. É uma sobremesa grandona. Então, no começo eu tinha... Uma refeição. Uma quase. refeição. Eu mesmo, se eu comer esse pote, eu não consigo almoçar nem jantar.
Mas aí eu ia no shopping, explicava certinho, mostrava vídeo, né, para o pessoal entender qual que era o conceito, que não era uma sorveteria comum, né, era um negócio novo que estava chegando. E aí nesse shopping eles entenderam, né, super me ouviram, e a gente conseguiu então convencer eles que era um sorvete muito diferente. Isso foi em 2017 ainda? Isso mesmo. Então foi rápido, né? Foi Tudo rápido. aconteceu muito rápido. Foi. Né? Eu fui, fevereiro, né? Comprei a máquina, esperava chegar, 4 meses testando, desenvolvendo o projeto. Em agosto, dia 15 de agosto de 2017, a gente já implementou a primeira loja, a primeira unidade. Investimento? Na época, foi uns 120 mil reais para colocar o primeiro carro para funcionar. Outro carro. Outro carro. Foi a rescisão da empresa. Foi. Você Tinha pediu ficado bastante pra ser tempo demitido lá, Isso. conseguiu e fez esse Exato. investimento. Exato. E aí você foi operar esse quiosque, você já contratou gente, como é que foi? Eu contratei gente, mas ninguém tinha, né, o tato de fazer. Então eu fiquei um mês inteiro, 30 dias corridos, de segunda a segunda fazendo sorvete. Né, das 10 às 10 fazendo sorvete lá no sábado, bombando, e eu lá fazendo sorvete, com certeza. Até eu ter uma equipe treinada, né, demorou esse um mês aí, eu também não tinha conhecimento de passar, né, esse skill que eu tinha, então demorou esse um mês aí eu fazendo sorvete todos os dias ali até que eu tivesse uma equipe treinada. Pra gente ter uma ideia, para quem pensa num negócio parecido, semelhante, quantas pessoas você contratou ali no entorno do quiosque? Foi eu mais 4. Você mais 4? Isso. Eram necessárias 4 pessoas? Era, porque é shopping, né? Das 10 às 10 eu tinha que ter 2 equipes, 2 de manhã e 2 à tarde. Né? Um cobra, o outro faz. Isso, e aí tem as folgas também que tinha que rodar. Né? Então, o número mínimo que eu consegui ali era 4 pessoas. Quer dizer, você já se comprometeu ali com um fluxo de caixa importante. Né? Sim. Eu tinha uma reserva boa por causa da empresa, né? Então eu já fiz todo o plano de negócio já, até para conseguir ali uns meses de fôlego até o negócio engatar. E como é que foi de cara? Você sentiu ali na primeira semana que ia pegar? Como é que foi teu primeiro cliente? Primeira pessoa que encostou lá e falar, o que é isso? Eu tremi todo. A verdade é essa. Eu fui muito nervoso, né? Mas desde o primeiro dia foi muito bom, assim. A gente começou a lançar, e na época era Facebook e tal. A gente começou a lançar, e aí começou a ter muita adesão, né? O pessoal saía de Campinas para Indaiatuba provar, porque era novidade. Então a gente teve um fluxo muito bom de pessoas de venda desde o início, deu muito certo, né? Depois que a novidade passou, que deu o boom, deu aquela queda, estabilizou e depois começou a subir de novo. Mas desde o primeiro dia teve cliente e eu fiquei muito nervoso, essa é a realidade. Quanto custava a unidade? Na época era R$14,90. R$14,90. Então hoje custa? Esse mesmo de R$14,90 existe ainda, hoje está em torno de R$23,90. Tá bom. Nós estamos conversando com o Roger Rodrigues, ele é o fundador, CEO da Ice Cream Roll, por isso, né, um enroladinho. Né? Isso mesmo. E daqui a pouco ele conta pra gente momentos difíceis que ele talvez tenha pensado em desistir, ou grandes alegrias que o negócio tenha dado pra ele nesse pouco tempo. O negócio não tem muito tempo não e já é um sucesso. Daqui a pouquinho, o jeito que faz. Hoje nós estamos falando de sorvete tailandês. Foi o que o Roger Rodrigues, CEO da Ice Cream Roll, trouxe para o Brasil depois de uma viagem lá pela Tailândia. Ele se encantou com essa forma de fazer sorvete numa chapa fria, completamente diferente do que se faz no Brasil. Não é o sorvete italiano, é o sorvete tailandês. Isso, exatamente. É completamente diferente, né? Bem diferente. O sorvete italiano, inclusive, é muito à base de leite, né? Sim. Tem uma fabricação diferente. Nossa. Fabricação diferente. E aí montou o primeiro quiosque, depois de muitos testes, montou o primeiro quiosque num shopping em Indaiatuba e logo de cara foi um sucesso. Roger, me conta uma coisa, como é que foi o crescimento daí para o segundo quiosque ou para você pensar em franquia, como é que foi esse caminho? Tá, a segunda unidade já foi uma franquia. Né? Eu vendi para um amigo meu, ele foi lá, eu não ofereci, ele foi lá ver, postei e tudo mais, ele viu nas redes sociais, né? Ele viu, então ele foi lá em Indaiatuba conhecer, gostou muito e perguntou, cara, por que a gente não faz uma franquia? Eu sou um franqueado seu. E aí, falei, bom, por que não? Né? Já tinha esse know-how, já conheci um pouco do negócio, fui atrás de jurídico e tudo mais, para entender mais, né? E aí, ele, depois de mais ou menos 5 meses que a gente tinha aberto essa primeira, nós abrimos a segunda.
em Campinas, no shopping em Campinas, com esse franqueado que era um amigo meu na época. E aí você já tinha um plano de franquia? Você já sabia como lidar com franquia? Sabia porque eu tinha comprado essa outra franquia de churros. Então eu tinha, assim, sabia superficial, né? Aí depois que ele deu essa ideia, eu fui me aprofundar nesse novo negócio que eu ia conhecer. Eu já tinha ideia de franquear, mas não sabia que ia acontecer tão rápido, né? E aí eu acelerei mais as coisas, fui aprender. E aí então, depois de 5 meses, a gente conseguiu inaugurar essa segunda unidade já com o contrato de franquia tudo certinho. Deixa eu dar um passo atrás para falar um pouquinho desse relacionamento com o shopping, que não é tão simples assim, às vezes tem momentos de tensão no relacionamento com o shopping e muitos daqueles que nos acompanham aqui devem enfrentar o mesmo tipo de situação. Como é que é essa negociação com o shopping? O que eles impõem? Quanto eles cobram? Como é que é isso? Bom, o shopping começa, você tem que enviar uma apresentação para eles do seu negócio, né? E aí, se você não, vamos supor, sorvete tem bastante no shopping, a gente vê que tem bastante. Se já estiver no limite, sendo sorvete você não consegue entrar, né? O mix de produto está saturado dentro do shopping, né? O mercado todo funciona assim, o shopping faz esse controle. Então você vai apresentar seu produto, se tiver ainda vaga para sorvete ou quem quer que seja o negócio, eles vão te chamar para entender melhor o seu negócio, né? E aí você vai, mostra para eles, conversa. Se tiver algum ponto disponível, que também tem isso, né? Você vai nos grandes shoppings, hoje é difícil você ter ponto disponível, é muito disputado. Se tiver, eles vão te chamar no shopping para você ver os pontos disponíveis para você aprovar o ponto ou não, né? E aí você vai, avalia junto com eles, vê se, por exemplo, o seu negócio casa junto com o ponto que eles estão colocando para você, né? E você faz essa análise junto com eles. Feita a análise, a gente começa a negociar valor de aluguel, né? Cada shopping é de um jeito, né? Uns vai cobrar numa mídia inaugural, outros, o aluguel varia muito também. Uma luva, alguma coisa assim? Isso. Uma loja tem ali, você paga uma luva, né? Os quiosques nossos tem uma mídia inaugural também que é o valor para você colocar lá dentro, né? E você começa a negociar valores de aluguel, né? Hoje varia tanto, dentro do próprio estado de São Paulo, de R$2.000 a R$20.000 um ponto de quiosque, né? E aí você vai fazendo negociação com o shopping até que fica um número bom para ambas as partes. É um aluguel, não é uma participação no negócio. Não, é um aluguel. O quiosque é um aluguel fixo. A loja aí tem aluguel, mais condomínio e mais fundo de promoção. Bom, voltando aos passos de crescimento. Então, você fez a primeira franquia, surgiu a primeira franquia, deu certo. Deu super certo. Deu super certo. Ele inaugurou... Também em shopping em Campinas? Também no shopping, no Open Mall, né, lá em Campinas. Deu muito certo, né, mas ainda não eram os principais shoppings de Campinas, que os principais shoppings você consegue entrar depois de ter uma marca mais consolidada, né? Então aí você precisa mostrar para ele qual que é o seu produto, como você opera, como o quiosque funciona, se você não vai dar trabalho para o shopping, tem tudo isso que o shopping também avalia, né? Então foi outro shopping menor ainda, nós conseguimos entrar, mostramos para os grandes shoppings como que era a operação e depois disso a gente conseguiu começar a entrar nos maiores shoppings. Mas foi uma franquia muito boa, ele saiu depois, eu peguei a operação para mim, ainda toquei bastante a operação dele, deu lucro, foi uma visibilidade muito grande para a franquia na época, então assim, deu super certo. E aí daí para frente foram só franquias ou você também abriu lojas próprias? Eu abri loja própria, né? Eu abri loja própria, teve uma época que eu encerrei toda a minha loja própria, repassei as lojas próprias, depois eu senti... Para franqueados? Isso. E depois eu senti a necessidade de comprar de novo as lojas, né? Porque eu acho bom que hoje eu tenho uma loja no Rio própria, eu tenho uma em Indaiatuba e eu tenho uma em Campinas, né? Que eu vou testando mercados, eu mesmo vou testando mercados para entender como eles funcionam. Em que estado você está? No Brasil? É isso. Acho que são 18 estados hoje. 18? 18. Uau! São 18 estados. Então, em pouco tempo, você teve que montar uma equipe grande. Sim. Hoje a nossa sede continua sendo em Indaiatuba. Hoje a gente tem uma loja muito grande lá hoje que a gente também usa para dar treinamento, né? Treinamento prático. E no escritório nós damos treinamento teórico. Lá em Indaiatuba mesmo, eu gosto muito da cidade, consegui montar lá. A equipe hoje interna está em torno de 20 pessoas, né? E aí a gente tem uma equipe externa também que fica fazendo visita nos shoppings, nas unidades franqueadas. Hoje são só quiosques ou você já tem loja? Hoje nós temos 4 modelos de negócio, né? Nós temos o quiosque compacto, que é o menor, né? Então mais em conta para entrar, ponto fixo. Nós temos o quiosque premium, que é nos grandes shoppings. E nós temos as lojas. Loja em shopping, loja de rua também. E recentemente a gente montou um modelo novo de negócio que é franquia para evento, que está dando super certo. Foi recente, foi 2 meses atrás.
que a gente sentiu necessidade de levar também para os eventos, né? E tá dando super certo. A gente acabou de lançar, vendemos muito contratos já para fazer evento no próprio final de ano. E isso tudo com essa fórmula mista, franquia e loja própria. Isso. Os primeiros eventos foram nós que fizemos, até para testar e validar o modelo de negócio. Tá dando super certo, muito certo mesmo. E todo modelo novo que a gente coloca para rodar, a gente coloca uma loja nossa primeiro. E você diria que teve algum momento mais difícil ali, que você achou que pudesse não dar certo? Você teve esse desafio? Com certeza, vários. Mas o primeiro foi né, a gente está começando, não entende muito de fluxo de caixa, como você mesmo disse no começo. Eu fui comprar copinho na época, foi nos primeiros 6 meses. E aí eu já tinha né, essa primeira franquia, estava abrindo e tal, e já tinha prospecção para outras franquias. Eu estava no volante dirigindo e eu fui comprar copinho. Uma compra simples. Você mesmo. Eu estava no telefone e tal, e o cara mandou para mim a tabela. Ó, se você comprasse 10 mil copinhos, o copinho saía na época 60 centavos. Se eu comprar 50 mil copinhos, vai sair 30 centavos. Falei, pô, vou comprar 50 mil copinhos. Acabei com o meu caixa na época. Eu tive copinho para 2 anos depois. Nossa. E aí, né, seu patrimônio investido em copinho. Dirigindo e tal, aquela pressa toda, foi uma lição que eu aprendi assim, cara, você tem que Você parar. não fez a conta? Não fiz, né? Só fiz o valor final ali, vambora. E foi legal que eu aprendi bastante, né? Você tem que parar para fazer as coisas corretas, não adianta você fazer as coisas correndo. E um outro momento foi na pandemia. Quando estourou a pandemia, eu não estava nem no Brasil, eu estava fora. Foi uma loucura, eu tive que ter muita resiliência ali, né? Nós tínhamos um caixa bom, né? Graças a Deus. E foi uma coisa assim de muito minucioso, né? Contato com o shopping, entrar em contato com a galera para negociar valor de aluguel e tudo mais. Deu um certo medo ali, foi um perrengue bem grande. Como é que você sobreviveu à pandemia? Acho que o principal foi dando esse auxílio para os franqueados. Eu tinha uma equipe menor na época, tinha um caixa legal, e para a franquia não desandar total, a gente entrou em contato com um por um, né? Nós mesmos entramos em contato com os shoppings também, para negociar aluguel, né? Não cobramos royalty, por exemplo, ficamos alguns meses sem cobrar royalty. Insumo também a gente conseguiu ali parcelar para o franqueado, né? A gente conseguiu praticamente zerar o aluguel de todos eles todo o tempo que o shopping ficou fechado, né? Eu acho que isso ajudou bastante. Hoje você está em shoppings grandes ou não? Estamos, né? São as vitrines que nós temos na franquia. Quais são os shoppings maiores que você está? Aqui em São Paulo nós estamos no Moca, Anália Franco, em Campinas no Shopping Dom Pedro, Recife no Rio Mar, Fortaleza Rio Mar também. Acho que de cabeça, por enquanto, é isso, mas né, os principais dos estados hoje nós estamos. No Rio nós estamos no Norte Shopping, Nova América, que é um dos meus também. E como é que você quer crescer daqui para frente? Eu acho que é variando bem o modelo de negócio, né? A gente entendeu que só o modelo premium dentro dos shoppings ia ser pouco. Então a gente colocou compacto para food truck, por exemplo, loja, a gente está hoje, né, negociando bastante loja para rua também, não depender somente dos shoppings, porque hoje a gente já está nos principais shoppings, né? A gente conseguiu alcançar. Então, só que a gente não pode se prender só isso. E agora também com os eventos. Então a gente vê ali que são vários braços da AC-Roll, né? Evento a gente não precisa de ponto fixo, né? O quiosque compacto você consegue colocar em vários lugares. Lojas, né? A gente acabou de inaugurar uma loja na expansão do Outlet Catarina também, que está um sucesso. Então a gente está, né, com vários braços ali para continuar expandindo, continuar crescendo. Hoje a empresa tem que tamanho? Faturamento, número de pessoas? Olha, a empresa internamente, né, a franqueadora mesmo tem mais ou menos 40 pessoas contratadas, né? Mas a franquia como um todo ali, direto mesmo, está em torno de 300 pessoas, 400 pessoas. E faturando? A gente fatura só a franqueadora em média 15 milhões por ano. Essa é a participação da franqueadora. Isso. E você tem alguma observação para fazer para quem quer entrar no mercado de alimentos, de comida? Porque é um mercado tricky, né? É um mercado perigoso, difícil, né, de você acompanhar, né? Sim. A tendência muda muito, né? Nós entramos como tendência. E aí quem conheceu a AC-Roll no primeiro ano falava que a gente não ia passar de 2 anos. Que nem a paleta mexicana? Isso, todo mundo falava que era paleta mexicana, todo mundo falava. E aí a gente teve que mostrar valor, né? Não é a paleta, a gente faz na hora, é manual, beleza. E passou aquela onda, né, do sorvete tailandês. Então a gente foi se reinventar. A gente inventou o Taco Roll, né? Taco Roll? Sorvete de taco.
É igualzinho o taco, só que vai um rolo grandão lá dentro do taco, Sei. feito de casquinha de sorvete. Sei. Né? E depois a gente colocou o fundi. Então a gente tinha todos os insumos ali, a gente coloca o fundi dentro da casquinha de sorvete também. Então coloca fruta, também chocolate. Você vai se reinventando. Né? Cada momento, cada ano vai ter uma novidade. Você tem que ser a novidade. Então você tem que inventar atrás de invenção. Esse ano mesmo a gente viu que para montar as lojas nós tínhamos que colocar outros produtos na loja. Não ia dar só para ser o sorvete de rolinho. Então a gente tem hoje um gelato no palito, que a gente também faz na hora, coloca casquinha na hora e tal. E tem gelato. A gente aumentou o mix de produto. Claro que a estrela ainda continua sendo o sorvete de rolinho, né? Mas a gente aumentou o faturamento ali em 30%, que hoje eu consigo vender 15% de sorvete de gelato no palito e mais 15% de gelato. Né? É isso. Sempre acompanhando o mercado, sempre indo. Tem que ter um diferencial dos outros, né? Não dá para ser mais do mesmo, mas tem que manter sua qualidade também. Roger Rodrigues, CEO da Ice Cream Bro, contou pra gente hoje no Gente que Faz esse projeto de se fazer um sorvete diferente aqui no Brasil. Sorvete tailandês. Você conheceu essa história hoje aqui no Gente que Faz, que volta na semana que vem. Até lá!